Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana que passou, a designação do VENSEG foi a sessão 18 de Doutrina e Convênio. Eu gosto quando é uma sessão só, porque dá tempo de nós estudar todos os versículos, tá bom? E foi o que aconteceu essa semana. Já conseguimos finalizar estudando todos os versículos. Quando é muitas sessões, eu acabo tendo que pegar tópicos principais, né, e pulando alguns versículos, ou só mencionando alguns versículos. Quando é uma sessão só, dá para fazer mais ênfase. E essa semana nós conseguimos fazer todos os versículos. Então hoje eu vou voltar em 3 versículos que eu já compartilhei, mas que eu gostaria de ter compartilhado uma experiência espiritual que eu tive, tá bom? Relacionada a esse ensinamento. E aí, conforme eu estava compartilhando no canal essa semana, não deu tempo na aula das 5h20 da manhã. E aí, então, eu falei, vou compartilhar no domingo. Eu volto aqui, porque vai dar tempo de compartilhar toda a designação, e eu volto esses 3 versículos aqui. Bom, esse foi o meu sentimento. Então, hoje eu estou aqui compartilhando aqui esses 3 versículos. Vai ser a sessão 18, versículo 34, 35 e o 36. Tá bom? Semana que vem, ou seja, segunda, né, até o próximo domingo, a gente vai estar estudando Doutrina e Convênio, sessão 19. Também vai dar para dar bastante ênfase, porque é só uma sessão, tá bom? Que nós vamos estudar. Então, vamos lá aqui, então, para a sessão 18, versículo 34, 35 e 36. No manual do Vem Segue-me, tem uma pergunta no manual e relacionada a esses 3 versículos, mencionando que nesses 3 versículos tem essa resposta. A pergunta é o seguinte no manual: se alguém lhe perguntasse como é a voz do Senhor, o que você diria? Se alguém perguntar como é a voz de Deus, como é a voz do Senhor, como é que você vai responder a essa pergunta? Esses 3 versículos podem nos ajudar, tá bom? Então, vamos lá aqui. O versículo 34 diz: estas palavras não são de homens, nem de um homem, mas são minhas. Portanto, vos testificareis que são minhas, e não de um homem. Bom, então aqui nesse versículo 34 já fala, essas palavras, essa revelação não são de homens ou de homem, mas são minhas. Então, o Senhor próprio falou, eu vou testificar que essas palavras são minhas. Então, quando que a gente identifica se as palavras são de homens ou se realmente foi inspirada por Deus, né? Eu tenho um amigo que eu gosto muito, eu sempre estou ligando para ele, e às vezes a gente está conversando alguma coisa assim, ele fala, nossa, isso que você me falou me tocou muito, você foi inspirado, né? E eu não tenho dúvida, o Senhor usa amigos, usa pessoas, né? Isso acontece com outras pessoas falando comigo, falando, nossa, Deus utilizou essa pessoa, e às vezes a pessoa nem é da religião, nem é crente, e Deus, ele usa quem ele quer, tá bom? Para nos instruir, né? Não foi assim lá com Balaão? Deus usou a boca da jumenta, né? Se Deus usou a boca da jumenta, quanto mais pode usar a minha boca ou a sua? Deus, ele usa as pessoas, tá bom? E o importante é nós diferenciarmos quando é a voz de Deus e quando é a voz de homens. Quando um conselho vem de Deus ou a pessoa está ditando da própria consciência dela ali ou o que ela acha. Tá bom? Então dá para diferenciar com algumas coisas aqui. Então aqui essa revelação, o Senhor já está falando, olha, essa revelação não é de homens ou de um homem, essa revelação é minha. Eu vou te testificar que essa revelação é minha. Então como que nós podemos saber quando é dos homens ou quando é de Deus? Tá bom? Aqui o versículo 35 diz, pois é a minha voz que vos diz, pois vos são dadas pelo meu Espírito, e pelo meu poder vos podeis ler uns aos outros. E se não fosse pelo meu poder, não poderias ter. Então, aqui, nesse versículo 35, o Senhor fala que é a voz dele, né, que está dizendo essa revelação, e é dada pelo meu Espírito. Então, a voz do Senhor é dada pelo Espírito. É diferente, tá bom? Então, ela vai ser diferente para nós, tá bom? E conforme nós já estudamos, o Senhor fala tanto em nosso coração como em nossa mente. Então, pode ser algo bem, bem simples também, tá bom? Mas que seja algo que faça sentido, porque Deus nos persuade a fazer o bem. Então, se é algo que está persuadindo a fazer o bem, devemos agir. Devemos fazer, tá bom? Então aqui ele fala que é dada, a voz dele, né, é dada pelo Espírito dele, e pelo meu poder.
e vós podeis ler uns aos outros. Interessante, né? Porque as revelações, uma coisa, você quer ouvir a voz de Deus? Leia as Escrituras. Quando nós queremos falar com Deus, nós oramos. Quando Deus quer falar conosco, nós chamamos de revelação. E as revelações estão nas Escrituras. Então, se eu quero ouvir a voz de Deus, eu preciso ler as Escrituras, eu preciso estudar as Escrituras. Em dado momento, você pode estar passando por uma situação e você vai lembrar daquela frase, daquele versículo, né, para te orientar. E isso é a voz do Espírito. Isso é a voz de Deus, é a revelação de Deus vindo a nós. Tá bom? Então, aqui ele identifica que por conta do poder dele, de manifestar a palavra dele por meio do Espírito Santo, nós podemos ler uns para os outros as Escrituras, como eu estou fazendo agora, lendo para vocês aqui a sessão 18. Aqui ele também falou, né? Versículo 36. Portanto, podeis testificar que ouviste minha voz e conheceis as minhas palavras. Então, se alguém perguntar, né, você já ouviu a voz de Deus? Sim, claro, eu li as Escrituras. As Escrituras são a voz de Deus, né? E tem várias maneiras que Deus ele pode se comunicar conosco, através de sonho, através de um sentimento, através, inclusive, de uma lógica, né? Por exemplo, né, quando o Espírito, né, mandou Nefe lá matar Labão, né? E Labão, Nefe, ele se conteu, né? Porque ele falou, nunca fiz derramar sangue, né? Humano. E aí, então, ele falou, mata-o, né? O Espírito falou, mata-o, porque é melhor que um homem morra do que uma nação inteira degenere caindo na incredulidade. E aí, então, veja que Nefe, ele se lembra, nossa, nós precisamos das Escrituras. As Escrituras estão nas placas de latão. Meu povo precisa dessas Escrituras, né? Então veja que vai fazendo sentido o que o Senhor vai falando para ele, tá bom? Então aqui falando que a voz do Senhor, né? Assim a gente pode identificar que é a voz do Senhor. Então aqui a pergunta foi essa, né? Como nós podemos identificar? Por conta que é pelo Espírito de Deus, a voz do Senhor. Outra coisa aqui, uma outra pergunta que eu gostaria de compartilhar, seria como nós podemos receber mais a voz de Deus, tá bom? Porque sabemos que Deus ele se comunica conosco, mas nós também podemos nos colocar numa situação de receber revelação. Por exemplo, você pode receber uma impressão simples de lembrar de uma pessoa e falar, manda uma mensagem para essa pessoa. Embora não seja um sentimento ardente ou algo muito sentimental que você teve assim, só de você lembra, Deus ele fala tanto em nosso coração como em nossa mente. Então, aquele nome veio para você mandar uma mensagem porque aquela pessoa está precisando. Então, uma das maneiras de nós aumentarmos a maneira de comunicação com Deus é ouvir a primeira vez e não ficar resistindo, né? Ficar relutando, não, é coisa da minha cabeça. Depois eu faço. Não, procura fazer na hora. Se você sentiu, se você ouviu, procura fazer na hora, tá bom? Então o Senhor tem várias maneiras de se comunicar conosco. Eu gostaria de compartilhar uma, tá bom? Que eu tive que foi uma experiência única para mim, tá bom? Aliás, já tinha sido ensinado pelo meu presidente da estaca. Ele falou que Deus ele tem várias maneiras, e o Espírito tem várias maneiras, né, o Espírito de Deus, de se comunicar conosco. E uma das maneiras que pode ser por uma voz, porque normalmente a gente ouve a voz do Senhor, mas não é uma voz com um som audível, né? É mais uma voz na nossa mente, uma voz no nosso coração, não é uma voz que faz tremer a terra ou coisa assim, mas não é quase um tom de voz, né? Mas é mais algo sentido, a voz do Senhor, normalmente, tá bom? Mas pode ser que seja um tom de voz também. O meu presidente de destaque, ele compartilhou que nós podemos, inclusive, ouvir a voz com um tom de voz de alguém que nos ama muito. Por exemplo, você pode receber uma revelação na voz da sua mãe, ou do seu pai, ou de uma pessoa, um amigo, do cônjuge que gosta muito de você. Isso indiferentemente se a pessoa está viva ou se a pessoa já passou para o outro lado do véu, né? Se a pessoa já morreu.
Mas se a pessoa já morreu, também não é para interpretar, nossa, a pessoa está falando comigo. É para interpretar, Deus está usando essa voz, né, para que eu possa entender, tá bom? Então, eu tenho uma experiência para compartilhar, é uma experiência única, porque eu ouvi a voz de uma pessoa, tá bom? Bom, eu devo compartilhar com vocês que toda semana eu faço uma ministração. Tem uma irmã da minha ala, que ela é muito idosa, e toda semana eu vou lá na casa dela, uma vez na semana. Eu vou lá e visito ela, a gente conversa um pouco, eu fico lá cerca de 40 minutos conversando com ela, vejo o que ela precisa, ajuda ali. Bom, enfim, toda semana. E como eu vou toda semana, então, quando não dá para ir ou eu estou muito cansado, eu falo, tudo bem, eu só mando uma mensagem, vejo como tá, tudo bem. E teve um dia que eu estava exausto, o dia no trabalho estava me matando, eu estava me arrastando ali, aí eu falei, hoje tá difícil. E aí quando eu estava indo embora, estava garoando, né, tava assim, chuviscando, estava frio, e aí eu falei, hoje eu não vou passar lá não. E quando eu disse, hoje eu não vou passar lá, né, na irmã, eu ouvi uma voz. E essa voz disse, mas ela está esperando, né? E eu ouvi na voz de uma amiga que tinha compartilhado há um tempo atrás já, uma experiência que ela tinha compartilhado, não foi nem comigo, foi num grupo de WhatsApp, ela estava compartilhando, que ela teve uma atividade, né, da ala dela, da Sociedade de Socorro, que era visitar um asilo, tá bom? Onde ficam os idosos ali, e tem filhos, né, que colocam os pais lá no asilo, e aí vai visitar ali de vez em quando. E ela, a Sociedade de Socorro fez uma tarde lá nesse local, né, nesse asilo. E lá, então, elas levaram bolo, suco, e aí chamou todas, né? Era dia de visita ali, chamou todas as velhinhas, todas as senhorinhas ali, né? Para sentar numa mesa e ficar ali conversando, batendo papo à tarde ali até chegar o horário da noite. Mas teve uma senhora especificamente, né, que ela estava ansiosa esperando o filho e ela nem quis, na verdade, se juntar às irmãs ou com as outras colegas dela, porque ela quis esperar o filho. Ela ficou perto do portão. Ela estava toda cheirosa, arrumada, bonitinha, sabe? Toda limpinha ali, esperando o filho. E deu a tarde, né? E o filho não veio. E as irmãs chamou ela para vir de novo. Ela falou: não, que eu estou esperando meu filho, ele vai vir, né? E não sabemos o motivo, mas ele não veio, o filho não veio. E essa experiência me marcou muito, porque ela ficou da tarde até a noite, o horário da visita ali, esperando o filho vir e o filho não veio. Não sabemos o motivo porque o filho não vem, se era prática dele não ir, apenas sabemos que ele não foi e aquela mulher ficou esperando. E ela tinha contado essa experiência que cortou o coração dela e das outras irmãs, né, de saber que você está esperando alguém, né, ainda mais um filho, né, que não pôde cuidar da mãe e deixou, né, no asilo ali, é, não sabemos o dia, mas ela estava esperando, né? E aí, então, no dia que eu estava para visitar a irmã Guimarães, eu estava super cansado, garoando, né? E como eu vou toda semana, eu simplesmente racionalizei. Eu falei, hoje eu não vou passar, não, né? Hoje eu vou direto para casa, vou só mandar uma mensagem. E aí veio a voz justamente dessa irmã que compartilhou essa experiência, uma voz audível mesmo, né? É uma pessoa viva, não é uma pessoa que já faleceu, né? Ela. E aí a voz, né, dizia exatamente isso, mas ela está esperando. E eu vou compartilhar com vocês. Nesse dia que eu passei na casa da irmã para fazer essa visita, né, super cansado, eu saí de lá com um espírito cheio de gratidão, porque naquele dia ela estava precisando mais do que todos os outros dias. Então, para mim, foi uma experiência muito doce ouvir a voz, né, do espírito por meio de uma voz de uma pessoa que eu conheço, né? Então, pode acontecer com qualquer um de nós, independente, né, se a pessoa já passou para o outro lado do véu ou não, mas que devemos interpretar que não é a pessoa falando, né, conosco, mas sim a voz do Espírito falando conosco, que é o que o meu presidente de estaca compartilhou já em uma conferência de estaca, ele compartilhou uma experiência assim, e eu gostei também, tá bom? Então, quando nós temos conhecimento,
aquela oportunidade pode vir a nós, tá bom? Por exemplo, o Senhor ele não vai falar com você de uma maneira que você não vai entender, né? Então, é melhor que seja de uma maneira que você vai entender. Então, se você tem o conhecimento que realmente Deus pode usar uma voz de uma pessoa que se preocupa com você para te alertar, né? Cuidado, não atravessa a rua, seja lá o que for. Bom, tem um filme, né? Uma saga que eu gosto, que é a saga Crepúsculo, né? No segundo filme, Lua Nova, a Bella, ela ouve a voz de Edward, né? E depois se descobre, né, que ele não tá falando, cara, porque nesse filme aí é filme de vampiro, dos lobos, e eles têm certos poderes, né? Mas ele não tinha o poder de falar na mente da pessoa, nada disso. Quando ela ouvia a voz dele, era justamente na hora que ela estava em perigo, tá bom? E aí ela ouviu a voz e identificou que era a voz dela. Nós podemos compartilhar como se fosse o Espírito Santo mesmo, falando conosco na voz de alguém que nos ama, para nos alertar de algum perigo. No filme, né, não é bem assim que acontece. Ela acaba tendo a primeira vez esse alerta, né, por meio da voz de Edward, e que se preocupava justamente muito com ela, mas por ter essa experiência, ela acabou se colocando muitas vezes em perigo para ouvir a voz. E o Senhor, né, nós não devemos tentar ao Senhor nosso Deus, tá bom? Só fazendo uma relação aí sobre o filme. Bom, então é essa experiência que eu quero compartilhar com vocês, sobre a voz de Deus. Quando você quiser falar com Deus, ore. Quando você quiser que Deus fale com você, o jeito mais simples é ler as Escrituras, porque é a voz de Deus ali nas Escrituras. E Deus tem várias maneiras de conversar conosco, ou de nos revelar, tá bom? A vontade dele, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje, essa experiência em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.